Bom dia, pessoal. Tem uma pergunta aí que eu tô me perguntando. Por que que a gente não pode ser ouvida, ter opinião própria e decidir pela gente só porque a gente tem diagnóstico? Sou autista, tenho a fibro, a bipolaridade e ansiedade generalizada e a depressão, e sou mãe atípica de 2 autistas com comorbidades associadas. Me pergunto, né, o tempo todo, por que que as pessoas têm que julgar? Primeiro, não é nem pelo diagnóstico, se for ver, que a maioria passa por isso. Primeiro que eu sou mãe solo, cuido dos meus 2 filhos sozinha. Tive vários relacionamentos, mas não deu certo, geralmente porque eu ouço aquela seguinte frase: você é difícil de lidar, você tem que mudar, todo mundo se afasta de você. Porque tem vezes que eu não tenho filtro, tem vezes que eu não consigo e que eu acabo explodindo e falando o que eu tô com vontade de falar. E às vezes ainda falo pra pessoa errada. Eu penso que agora que eu descobri o autismo, que faz uns 4 meses, que eu descobri que eu tenho autismo, o resto eu já sabia. Fico pensando que depois que tu descobre o diagnóstico, não melhora. Não melhora porque tu tem que fazer um tratamento que tu nunca fez. Tu nunca fez terapia, tu nunca fez nada. Eu sou muito regrada, eu odeio atrasos, eu odeio bagunça, eu tenho toque também, então eu odeio minhas coisas que não estejam do jeito que tem que estar pra mim. E as pessoas acham isso estranho. Eu não gosto de muito barulho, não gosto de muita gente, odeio visita sem avisar. Tanto é que se eu convidar, até vai. Porque daí é uma pessoa que eu gosto muito. Tem amigos que sabem que se eu convidar, nossa, tô ali. Já tem pessoas que eu não convido, que eu já digo na lata que eu não quero e não abro. Só que depois do diagnóstico, pesa mais. Eu sou mãe atípica, além de ter um diagnóstico, então é mais difícil de ser ouvida e escutada e respeitada. De ouvirem a tua opinião, de ouvirem o que tu quer decidir fazer, principalmente em questão dos meus filhos, né? E eu sempre fui uma boa mãe, por sinal, uma maravilhosa mãe, porque nos últimos dias eu ando ouvindo muito isso, estou recebendo muitas mensagens de pessoas que conviveram comigo, que me conhecem, que falaram isso. Então, tem pessoas que reconhecem, né? Mas as que acham que são perfeitas, porque elas são perfeitas, tá? Que levam uma vida perfeita, eu não consigo entender elas. Porque elas são amarguradas, elas são hipócritas, elas são, não sei, né? Não conseguem respeitar, não conseguem ajudar com uma palavra de consolo que seja, né? E eu acho que não é porque eu tenho um diagnóstico, vou ser bem sincera, acho que a maioria que tem diagnóstico vai concordar comigo, seja ele qual for. Se tu não tem cara do problema que tu tem, ele não existe. Vamos dar um exemplo aqui de anos. A depressão, ela não é vista enquanto você não... A ansiedade não é vista enquanto... E depois que acontece, ainda vem aquela frase, foi fraca, não pediu ajuda, não lutou. Mentira. Mentira! A pessoa pediu de todas as formas ajuda. Eu tenho um histórico pesado lá do meu passado. E eu digo, as pessoas não escutam. Só que daí é na hora do final, de fechar a caixinha, que elas vão dizer, era uma boa pessoa, era uma boa mãe, era um bom amigo, era um bom pai, era isso, era pessoa maravilhosa. Só lá, gente. Antes não tem ligação, não tem conversa, não tem diálogo, não tem
um feliz aniversário, que seja, e muita gente vai concordar comigo. Porque depois, primeiro que já se afastou muita gente da minha vida por causa do diagnóstico dos meus filhos, que veio primeiro. E depois disso, os que se afastaram, muito poucos retornaram. Porque principalmente por causa do comportamento do meu filho, que é um comportamento, que nem ele é autista suporte 2, um comportamento bem difícil, porque ele tem TOD. E quem lida com TOD sabe, quando se revolta não tem quem lide. Então, eu fico pensando, né? São tantas doenças que vêm daqui, neurológicas, que elas não são vistas aqui. Mas quer dizer que para ela existir de fato para uma sociedade hipócrita que prega inclusão para nós, tá? Eles pregam inclusão para nós, né? Não conseguem respeitar e entender. Tanto é que se a gente, acho que a maioria já passou por isso, se a gente pegar e tiver com o nosso cordão, com o nosso crachazinho do Cipteia, e tentar passar numa fila preferencial e olharem pra gente, olha um de olho torto. Porque a gente não aparenta ter o problema, né? Se tu fala que nem eu, que ando muito comunicativa, se tu fala, se tu anda, se tu consegue interagir, você não é um autista, você não é uma pessoa que tem um problema, você não tem deficiência intelectual. E aí por diante, isso é uma lista imensa. Sabe? As pessoas não conseguem respeitá-las, não conseguem chegar a você e perguntar e tentar entender para conviver com você. É a gente com os problemas da gente tentando se enquadrar num mundo que não consegue se enquadrar com a gente. Por isso que eu tomei a minha decisão. Não trago mais ninguém para minha vida. Ninguém. Nem relacionamento, para vocês terem uma ideia. Que eu não aguento mais ouvir, você tem que mudar. Se você não mudar esse teu jeito, mas eu não tenho como mudar muitas características que são minhas. Né? Então, são minhas. Não tem como mudar. Todo autista sabe disso. A gente pode tentar mudar uma coisinha ali, uma coisinha aqui, tá beleza, mas no mais a gente não consegue. Então, eu fico imaginando, as pessoas ditas perfeitas, elas deviam estudar, se aprofundar. Que eu fico imaginando os meus filhos, os filhos de quem tem filhos autistas, como é que vai ser. O preconceito nunca vai mudar. Ele sempre existiu de todas as formas, se vocês forem ver. Tem pesquisas que mostram que criança com deficiência antigamente era tratada como pessoa possuída, como pessoa isso, como pessoa aquilo. Sabe? Não era tratada como doença. Eram trancados em lugares horríveis. Para vocês terem uma ideia de como o preconceito é pesado e ele existe. Ele existe muito. Desvalidam muito a gente que tem diagnóstico, que a gente não é capaz, por mais que não digam com essas palavras, eles falam com outras. E isso dói pra gente. Eu digo, meu maior sacrifício é a fibro hoje. Porque tem dias que eu não consigo. E mesmo assim eu vou. Porque é por mim, pelos meus filhos. E eu acho isso incrível, eu conseguir superar os meus limites. E eu acho incrível eu ser uma mãe solo e conseguir cuidar dos meus filhos, mesmo com os meus diagnósticos. Eu acho incrível descobrir agora que eu não preciso que ninguém me ame. Que eu me amo e amo meus filhos e a minha família é eles. E eu por eles. Tanto é que eu fiz vários vídeos pedindo, né? Podem olhar no meu perfil, que eu não vou, isso aqui não é pra falar deles. E aí, tô sendo julgada, isso, aquilo, aquele outro. Mas nenhum deles foram capazes de sentar do meu lado. Entende? Eles são, todo mundo é preconceituoso. Não consegue ter respeito. E eu deixo esse pensamento para vocês, de quem concorda e quem discorda.